Vamos para a nossa próxima conversa. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre o 7 de setembro, celebração dos 200 anos da independência do Brasil. E esse aniversário, é claro, vem nesse momento, então, que a gente vem discutindo de sensação de risco. Isso que a gente tem sentido nessas últimas semanas e meses, conversando sobre o 7 de setembro. Bom, a democracia brasileira nunca se efetivou para toda a população do país e parece estar mais ameaçada do que nunca. Por isso, hoje, no nosso bate-papo com o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a gente vai falar sobre desinformação. Pois é, a gente tem acompanhado as urnas eletrônicas sendo grande alvo de desinformação, das fake news, notícias falsas aqui no país, e lançar dúvidas sem fundamento sobre esse processo de votação, é claro que pode deslegitimar o resultado da votação, que seria um golpe contra a nossa democracia. Olha só que interessante, dados da pesquisa IPEC foram divulgados hoje, fresquinhos, apontam que a grande maioria dos eleitores, 85%, acredita que as fake news podem impactar na eleição deste ano. O que dizem que as fake news não devem impactar são apenas 12%. Vários segmentos da sociedade têm se mobilizado para garantir respeito à democracia. E uma dessas ações que a gente conhece hoje é o projeto do Coletivo de Comunicação Popular Tapajós de Fato, do Pará. O coletivo está realizando um projeto de combate às fake news e quem vai trazer os detalhes para a gente é o Marcos Pedroso, que é integrante do coletivo, e a gente recebe também aqui o Pedro Lagata, que é da equipe do Fundo Brasil de Direitos Humanos e que apoia esse projeto, então. Marcos, Pedro, um prazer recebê-los, sejam muito bem-vindos. E eu queria já começar com o Marcos, pedindo para o Marcos explicar para a gente, trazer detalhes sobre esse projeto que vocês tocam aí, como que vocês trabalham com essa questão da desinformação, e inclusive contar para a gente o que tem rolado de mais forte em relação à desinformação nesse ano eleitoral. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, boa tarde, uma alegria estar por aqui com vocês. Bom, o Tapajós de Fato nasceu na pandemia, de alguma forma, então desde o começo a gente já pauta todo esse processo da desinformação, né? Principalmente em todo o cenário antivacina que a gente viveu, e aqui na região isso foi intensificado bastante. Então, desde então, o Tapajós de Fato busca dialogar com a sociedade, apresentando possibilidades e alternativas de comunicação para combater essas narrativas que são contra, né, o senso comum ou científico, contra o senso científico, na verdade, que muitas das vezes acaba influenciando vários processos. Nesse ano eleitoral, de forma específica, a gente percebe que essa narrativa do medo mesmo, né, sobre o fechamento das igrejas, que rolou bastante agora nas últimas semanas, sobre toda essa questão do comunismo mesmo, né, que a gente Sim. vivenciou lá em 1989 e volta a vivenciar de alguma forma. Quer dizer, eu não vivenciei, nem nascido era, mas a gente já estudou sobre esses processos e entende que hoje isso se repete, né? Trazendo essas narrativas, principalmente atrelado a essa questão da polarização que a gente está vivendo, e a narrativa de oposição é essa, né? De que o comunismo se instala na região cada vez mais. A gente tem vários projetos de assentamento na região, várias reservas extrativistas, várias florestas nacionais, e é o discurso de que quem tem terra vai perder as terras para o governo e tudo mais. Então, isso se espalha cada vez mais e a gente tem buscado apresentar uma contranarrativa a isso tudo, mas principalmente com os povos tradicionais que nem sempre têm acesso a veículos como esse aqui. Geralmente são comunidades que têm só antena parabólica, que pegam lá o sinal do Sudeste, né? E a gente busca acessar esses lugares através das rádios comunitárias que possuem nas comunidades e através de material impresso, sempre apresentando, então, outra narrativa para tentar desconstruir o que essa galera tem apresentado por aí. O Marcos, conta pra gente como acontece essa aproximação, né?
Quando vocês chegam, por exemplo, numa comunidade, como acontece? Vocês questionam ali aquela população, o que chega de informação até eles, quais os principais receios e medos, e a partir disso vocês travam ali uma conversa, produzem um material. Como se dá essa conexão entre vocês e essas populações? Nos últimos tempos, a gente percebe que, mesmo sem os dados, a Amazônia não é nem um pouco democrática quando o assunto é comunicação, e a telefonia, de alguma forma, isso é tão desigual quanto. Mas a gente percebe que, por onde tem esse acesso ao WhatsApp, ao Facebook, né, principalmente, a galera acaba acessando informação distorcida. Então a gente passou a acompanhar esses grupos assim de alas extremistas na região e vai pegando o que eles falam por ali, né? Vai comentando. Por exemplo, a gente tem um projeto de assentamento agroextrativista, que é o Pai Lago Grande, que começa na frente da cidade de Santarém e termina na divisa com Juruti, que é outro município vizinho. E é uma terra bem rica assim, em minério. Então, a gente percebe que várias pessoas, várias empresas buscam apresentar narrativas distorcidas sobre o território para convencer as pessoas a venderem suas terras e tudo mais. E a gente tem, a partir dessas percepções digitais mesmo, né, e da nossa relação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui de Santarém, com a Federação, que é a FEAGRE, que é a Federação Mantenedora lá do território, a gente vai absorvendo essas informações e apresentando narrativas. A gente construiu ano passado uma campanha que era o Pai Lago Grande Território Livre de Mineração, e esse ano a campanha Não Abra Mão da Sua Terra, junto com o sindicato e outros parceiros, para apresentar essas outras narrativas mesmo sobre esse discurso de desenvolvimento, de melhorias que a gente sabe que podem até acontecer, mas vão ser de formas momentâneas, né? Depois todos serão esquecidos novamente. Aliás, a gente tem o site, né, que é o tapajosdefato.com.br, onde ficam as publicações feitas pelo projeto. Está aqui o endereço para quem quiser acessar. Daqui a pouquinho a gente vai rodar algumas imagens também que a gente tem do site para que vocês entendam como é o formato ali. E daí eu quero ir para o Pedro. Pedro, esse ano, pela primeira vez, vocês trouxeram um edital com essa ideia de democracia, né? Eu queria que você explicasse quais as preocupações que levaram o Fundo Brasil a ter um edital dedicado a essa questão da democracia e o que trouxe em relação a resultados. Conta pra gente. Seja bem-vindo também. Muito boa tarde, Thalita. Muito boa tarde, Marcos. É um prazer para a gente estar aqui discutindo, sobretudo, esse assunto de desinformação, né? A gente provavelmente vai ter um mês intenso desse tipo de debate, onde a desinformação vai permear todas as nossas discussões. Apesar do primeiro edital com esse título específico, né, Democracia e Direitos Humanos Profundos, sempre são duas faces da mesma moeda. Então, no nosso trabalho, que é de mobilizar recursos para fortalecer, para proteger, defender os direitos humanos do Brasil a partir do fortalecimento da sociedade civil, a gente entende que a defesa da democracia está sempre aí. E a gente entende, né, que uma parte fundamental do que a gente entende por Estado democrático, para além das eleições livres, né, é o direito de organização, associação, livre expressão dos movimentos sociais e organizações dos mais diversos grupos políticos, dos mais diversos movimentos sociais. Uma democracia ela precisa desses dois elementos necessariamente. E, em que pese que a relação entre poder instituído e movimentos sociais sempre foi de tensão, sempre foi cheia de contradições, e tem que ser assim mesmo, o que a gente viu nos últimos anos são ataques explícitos, sem nenhum tipo sem nenhum tipo de vergonha de fazê-lo, por assim dizer, da própria administração, e com desmonte de espaços de participação real, né, de escuta, de influência por parte de movimentos da sociedade civil, desmontes de políticas e, sobretudo, um recrudescimento de formas de violência intensas a quem defende direitos. Tudo isso junto nos fez sentir a necessidade de abrir uma linha de apoio específica
para discutir esses temas. E desinformação entra aí, né? Desinformação entra nessas formas de ataques a defensores de direitos humanos, ataques a quem discute e defende políticas públicas, ataques a quem defende uma sociedade mais plural, com respeito, sobretudo, aos sujeitos políticos mais oprimidos socioeconomicamente, que precisam estar dentro dessa participação como um todo. Então, a gente sentiu essa necessidade, e aí que entra esse edital para trabalhar, enfim, para apoiar grupos, trabalhando em diversas frentes, por exemplo, esses grupos de verificação de fake news e desinformação em diversos contextos, seja o Tapajós de Fato, seja grupos debatendo desinformação LGBT fóbica em diversos contextos, grupos debatendo voto, né? Por exemplo, um grupo dizendo não venda seu voto no interior de Pernambuco, dizendo que voto não é uma mercadoria, e como isso é importante para o debate democrático, grupos de mulheres periféricas debatendo enquanto protagonistas, o que é democracia, entre diversas outras iniciativas que querem, no fundo, defender o direito de lutar por direitos, né? Que é o que vem sendo ameaçado agora, é o que vem sendo desmontado, por assim dizer. Então, no fundo, esse edital traz essa ideia de que, numa democracia, lutar por direitos tem que ser legítimo e tem que ser respeitado por qualquer que seja a tendência do poder instituído da administração corrente. Aliás, Pedro, há também um ataque muito grande aos direitos humanos, né, como um todo, com desinformação, com fake news, e eu acredito que para vocês, por exemplo, uma entidade que trabalha junto com coletivos que fazem essa defesa dos direitos humanos, seja um ambiente muito difícil de se trabalhar, né, porque vocês têm que, de fato, também combater essas fake news, essa desinformação no dia a dia de vocês. Sim, sem dúvida. Nessa proposta de defender, proteger os direitos humanos a partir do fortalecimento da sociedade civil, o Fundo entendeu que era importante comunicar sobre direitos humanos, seja visibilizar mais a ação de parceiras nossas, como o próprio Tapajós de Fato, enfim, trazer esse debate mais para frente. E aí, como a gente vê agora, né, diversas iniciativas de desinformação sobre eleições, esse tipo de coisa sobre direitos humanos sempre existiu. Né? Sempre existiu, por exemplo, a ideia de que direitos humanos para humanos direitos, ou seja, a ideia de que direitos humanos só defende quem está em conflito com a lei ou pessoas à margem. Sempre existiu, e está longe de acabar, a ideia de que, por exemplo, a denúncia do racismo é mimimi ou vitimismo, e todo esse debate ao redor, por exemplo, da lei de cotas agora, que está super intenso, né, e como isso é. Ou seja, toda essa ou a ideia, por exemplo, de muita terra para pouco indígena, ou seja, os indígenas não são massacrados, mas são privilegiados por terem terras. Isso é parte histórica e sempre vai acontecer nesse debate por direitos humanos. E aí o Fundo foi entendendo que a gente, enquanto fundação, além de apoiar financeiramente os grupos ou estar junto deles, a gente precisava também comunicar o que a gente faz, facilitar o fluxo de comunicação dessas iniciativas para a sociedade como um todo, como uma forma não só de combater a desinformação, mas de visibilizar esse trabalho de defensoras e defensores de direitos, que muitas vezes é super invisível, é longe, como o próprio Marcos disse, em lugares que a mídia não se interessa. Existem desertos de informação no Brasil muito conhecidos, e para isso, enfim, dessa forma a gente tem iniciativas de comunicação com essa proposta, das quais a principal é a plataforma Brasil de Direitos, que a gente já falou muitas vezes aqui na TVT, né, que pode ser encontrada no endereço brasildedireitos.org.br, que no limite é uma iniciativa conjunta do Fundo com as organizações que a gente apoia, de trazer informações de qualidade para o nosso debate, sempre tão truncado e tão disputado sobre direitos humanos, inclusive indicando, por exemplo, e nesse momento eleitoral muito importante,
fontes de referência sobre os mais variados temas em direitos humanos. Né? Qualquer jornalista que estiver nos assistindo e precisar de fontes de confiança sobre direitos humanos, além da Tapajós de Fato, que também pode ajudar muito, eles podem ir lá na Brasil de Direitos e encontrar um guia de referências que facilita um pouco esse debate. Então, acho que essa proposta de trazer informação de mais qualidade a partir, sobretudo, do protagonismo desses grupos que a gente apoia, vem muito nessa linha de como que a gente enfrenta esses estigmas históricos de se discutir direitos humanos e como, de alguma maneira, a gente contribui com as forças que a gente tem aqui, com os limites que a gente tem, para um debate sobre direitos humanos mais amplo, mais forte e que chegue em mais gente. Só para finalizar, Marcos, eu queria que você, inclusive, falasse sobre a importância desse projeto que vocês desenvolvem para que sirva como inspiração para que outras pessoas também trabalhem nesse sentido. Porque, como a gente viu, a população tem essa percepção de que as fake news podem atrapalhar o processo eleitoral que a gente está vivendo nesse momento, que podem, de alguma forma, prejudicar a nossa democracia. Então, eu queria que você alertasse sobre a importância de fazer chegar a informação para aqueles que não têm acesso ou têm um acesso, às vezes, meio enviesado. Fala para a gente. Eu costumo dizer, assim, quando a gente está a gente também atua com educação popular, né, nos territórios da região, e a gente sempre fala que, às vezes, até nos avisos do final da missa, a gente pode fazer comunicação, a gente pode desconstruir alguma mentira, alguma fake news implantada por ali. Então, é fundamental que a gente esteja atento, sim, principalmente nesse processo em que a democracia está em jogo, de alguma forma, de estar ligado o tempo todo, de estar conectado com os nossos espaços, com os nossos territórios, com as nossas redes sociais, principalmente, e estar, a partir dessa conexão, entender o nosso lugar como agentes pela garantia da democracia dos nossos espaços, agentes de um processo de renovação mesmo, né, que a gente precisa enfrentar e vivenciar a partir desse ano, para que a gente consiga, pelo menos, tentar ajeitar um pouco mais as coisas por aqui. Então, é fundamental que a gente perceba, e se perceber essas injustiças, se perceber qualquer notícia mal dada, notícia mal informada, sempre interromper mesmo essa fala e dizer que isso é mentira, porque uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. É isso. Deixa eu dar de novo o site para vocês. Olha só, são dois. O fundobrasil.org.br, que vocês já conhecem, inclusive, e o outro do projeto, que é o tapajosdefato.com.br. Marcos, muito obrigada. Ainda bem que a conexão segurou. O Marcos está em Santarém, no Pará. A gente estava com medo da conexão, mas deu tudo certinho. Que bom. Muito obrigada. Pedro também. Muito obrigada pela participação. O Fundo Brasil sempre super bem-vindo por aqui. Um beijo para vocês. Até uma próxima. Um grande abraço, Marcos. Até, pessoal. Bacana.